Somos com mais um casal entrevistado, Aline e Ronaldo. Vamos lá, as perguntinhas que não querem se calar, mas sim querem ser ouvidas. Qual a data que vocês se casaram? 23 de abril de 2022. Então hoje faz exatos um ano. Um ano. De casado, primeiro ano. E onde vocês se conheceram? A gente se conheceu numa igreja. Você já era cristão, né? Já. Na minha antiga igreja. Isso. Eu fui convidada para uma festa do preto e branco de uma amiga minha da escola. E eu fui nesse dia, não era para ir, mas eu acabei indo e ele me encontrou lá. Aí, e quem que olhou quem? Que ele? Fui eu, na verdade, né? A história, ela é descabida. E o problema é que eu não consigo provar que isso é verdade. Por quê? Porque eu era líder de jovens nessa igreja, eu era uma igreja presbiteriana. E uma das minhas lideradas era amiga da Aline. São amigas até hoje, né? Só que eu já não moro no Brasil, moro no lugar. Houve essa festa e na época, eu, no auge da minha adolescência, eu tinha o hábito de fazer retratos, desenhos. E eu olhei e totalmente despretensioso, eu mandei uma mensagem para ela na rede social e falei, olha, queria fazer um retrato seu, posso? E aí? Aí eu disse sim, né? Tem umas fotos aí, faz. Só que o bonito não me mostrou esse retrato nunca. Até hoje, né? Até hoje. Porque ele tem oficial, não precisa do retrato. Eu perdi, eu não somente esse retrato, mais vários eu perdi, mas foi legal que foi um estopim pra gente começar a nossa amizade. E isso tem quase 12 anos, então nós sempre fomos melhores amigos. Legal. E o legal é que essa amizade não era aquela amizade de conversar todos os dias, a gente conversava uma ou duas vezes por ano, na verdade. Nossa. Mas todas as vezes que a gente se encontrava, parecia que o tempo tinha passado. É verdade, não. Eu posso dizer assim que em todos os momentos que a gente se encontrava, ele foi o que me startava assim, para crescer na vida mesmo. Então, se eu sou formada hoje, se eu conseguir, né, as minhas conquistas pessoais foi devido a todo o incentivo que ele me deu, mesmo não estando namorando nem nada. A gente nunca teve pretensão. Na verdade, ele era muito chato e eu era muito cabeça dura. Então, não dava certo naquele momento, não era o momento mesmo. E nós até tentamos no passado, uns 6 anos atrás, não deu certo. E isso não estragou a amizade, porque foi muito bom. Mas a gente entendeu que para aquele momento não fazia sentido mesmo, assim. Às vezes Não vocês falou estavam das pessoas preparados, diferentes. né? Assim, né? Os dois eram felizes. Visões opostas. Visões de mundo, tempos diferentes. Eu, num momento um pouco mais focado em carreira, né? Eu era dotado, infelizmente, de uma soberba muito grande. Gostava muito de estudar e não sabia como compartilhar essa informação. Basicamente era isso. E ela foi uma das poucas pessoas que naquela época tinha coragem de me dar um feedback. Né? Então, da mesma forma que eu a incentivava a crescer, estudar, trabalhar, essas coisas, ela me ajudava e me dava feedback do que eu precisava melhorar na minha personalidade. Mas legal isso, porque assim são duas pessoas, você vê que você é uma pessoa bem assim, forte, determinada no que você quer, e a Aline vem para dar aquele equilíbrio, né? Ó, às vezes não é por esse caminho. Mas assim, mas isso é puxou o muito freio. relacionamento. Puxar o freio. E quem teve a iniciativa do primeiro beijo e onde foi? Qual lugar? Olha, na verdade, assim, olhando lá para 6 anos atrás, foi mútuo. Né? A gente saía bastante, eu vou considerar o primeiro beijo naquela época. Né? Tá. Não os dois. Isso, exatamente. Então, a gente saía bastante, na verdade, a gente tinha o hábito de se encontrar, tinha em um ou outro lugar que a gente tinha um pouco mais de familiaridade, porque nós morávamos muito longe um do outro, e ela era extremamente envolvida com a obra. Então era sempre tudo muito rápido. Né? Então aconteceu de, em um determinado dia, a gente beijar. Olha, que interessante, gostei. Praticamente hora marcada, porque Exato. a gente se encontrava de dia, eu falei, ó, deu horário de pra igreja, tchau. O tempo é escasso. Desculpa. Exato. E foi indo assim, mas naquela época a gente não... Acho que a gente pode dizer que até naquele momento a gente Não fazia sentido. Não fazia sentido. Foi legal que assim, a gente não confundiu no final das contas as coisas. Lembra que eu falei que nós estávamos em tempos e movimentos diferentes. Né? Então,
para um parecia que era algo, para outro parecia que era outro algo. Ambos nos gostávamos, mas em velocidades e em tempos diferentes. Foi muito importante que isso tenha acontecido, porque como não estragou a amizade, infelizmente, ano após ano, né, a gente foi se acompanhando, testemunhando a vida um do outro, e quando calhou, no final das contas, de dar certo, foi algo fácil, foi natural, né, não teve nenhum tipo de pressão, porque assim, nós entendemos que aquele era o momento perfeito. Exato. Aí começou a passar a fazer sentido. Faz todo sentido. Eu já estava morando sozinha, já estava formada, já estava com meu trabalho super estável, ele também já estava com os planos dele. Sim, Na verdade, sim. ele tinha alguns planos e eu acabei Interrompeu os planos. me derrubou um pouquinho, né? Cara, eu ia mudar do morar em Brasil. outro lugar. Eu ia morar do outro lado do mundo, eu ia morar no Japão, né? Exato. Mas eu estava indo, na verdade, para poder fugir dos meus problemas. Não era saudável. Muita coisa não tinha dado certo, ou não tinha ido conforme as minhas expectativas. Para ser mais honesto, muitas coisas não foram planejadas como Deus planejava. E aí isso me gerou muita frustração e eu entendi que faria sentido eu ir embora. E estava tudo certo. Sabe dar outros hábitos, outras coisas. Exato. E aí lembra que eu falei que a gente se encontrava, ou se falava, né, uma ou duas vezes a cada ano. Foi bem no momento em que eu estava com o coração bastante machucado, que ela retornou para minha vida. E aí, Nesse dia eu tive um sonho com ele. E eu falei, meu, preciso mandar uma mensagem pro Lô, né? Porque assim que a gente não se fala. Depois que a gente voltou a se falar, foi uma peça de teatro cristã. Então, o Jardim do Inimigo. A gente Queria muito ir. A gente. E aí, marcamos e fomos, e assim, de lá pra cá, eu não consigo lembrar de um dia que eu não conversei com ela. Claro, depois que a gente começou a namorar, né? Essas conversas elas passaram a virar planos futuros. Mas era demais, assim, porque eu estava realmente passando por um momento de extrema insatisfação com a minha vida pessoal, profissional, até amorosa. E isso fez com que eu quisesse cada vez mais e mais ir embora, né? E aí não foi necessariamente ela que, aspas, estragou os meus planos, mas foi Deus mostrando que esse não era o melhor caminho, fugir dos meus problemas, de que eu sempre tive uma auxiliadora. Eu sempre tive uma pessoa do meu lado, na verdade, que me auxiliou, que me ajudou, que caminhou junto comigo, e eu fiz também isso por ela durante um bom tempo. Eu só não queria enxergar isso. E aí Deus abriu meus olhos. E abriu os seus olhos também. Que ela também precisava, ela vinha de algumas situações que eu testemunhei também que não foram muito agradáveis. E o grande estopim, no final das contas, aconteceu nesses últimos 3 anos, onde a gente juntou tudo aquilo que faria sentido para o nosso futuro. E engraçado que assim, as coisas aconteceram muito rápido e de forma muito segura, sem gerar nenhum tipo que fosse de desconfiança da nossa parte. Então, em momento algum, a gente desconfiou dos planos de Deus. A gente até se assustava com a velocidade como as coisas aconteceram nos últimos 3 anos. Mas a gente não desconfiou dos planos de Deus. Isso é legal. Isso Tanto é atrás, bom. sim. A gente enxergar os planos de Deus se concretizando e você acha que. Mas a gente faz um parâmetro no tempo, né? Às vezes demora tanto tempo, mas você vê que Deus acelera as coisas, que as coisas aconteçam de uma forma natural. Isso é muito interessante, é muito legal. Parabéns. Agora sim, nos momentos finais a gente tem uma perguntinha. Qual a mensagem que vocês deixam para os casais que pensam em se unir matrimonialmente? Aqueles mesmo que já são casados, mas às vezes não alcançou a maturidade que vocês têm. Qual a mensagem que vocês deixam para os casais? Olha, eu acho que ponham Deus acima de tudo, acima até do relacionamento, porque é Ele quem vai dar a direção, Ele que vai dar a orientação, os planos. Põe os planos de vocês dois na mesa, né, e apresente ao Senhor e ore para que coincidam com os planos de Deus. Acho que isso é primordial. E em segundo lugar, mantenha uma ótima amizade. A amizade Isso é é essencial. importante, E o respeito. Acho que essas 3 coisas assim são uma base para começar. Eu diria uma coisa só, na verdade, que seria no relacionamento ganhar aquele que pede. Então, ceda todas as vezes que for necessário. Não será
você não vai ter pressão. Assim. Quando realmente você não tem pressão, você não vai se sentir mal por ceder. Você vai se sentir mal quando você não cede. Assim, eu poderia ter feito algo mais. Então, essa segurança, esse desconforto que não existe quando você perde propositalmente, isso para mim é a grande base de qualquer relacionamento. Precisa perder. Esse negócio de querer ganhar o tempo todo não vai dar certo. Eu tenho uma frase: quer ser feliz ou quer ter razão? Eu quero ser feliz. É verdade. Então, deixe razão para lá e vamos ser felizes. É isso. Estamos muito felizes com esse casal. Primeiro aninho, mas com bastante segurança, E tem uma bastante lembrancinha. Ah, A gente sempre adora Só saber dos a pais. gente faz assim. Espero que você não tenha diabetes. Calma, A gente não tá nem gosta, meu amor. Você não gosta? Chocolate? Que vem A gente muito. viaja pra comer chocolate. Sério, mas a Mas só vezes dá duas. O segundo ano traz duas. O papai agora vamos aí conhecer um pouquinho de vocês, a história de vocês, né? E que veio muitos e muitos outros anos Esse aí. ano se dessa transforma união. em 100, 10, 20, possivelmente 50. Que vida aquela idade. Eu falei pra ela que a gente só separa se o contrato der certo, né? Porque o contrato diz que até que a morte separe. Então, se ela quiser separar de mim, ela tem que morrer. Isso aí, tá certo. Se ela quer morrer, tudo bem. Se não, ela tem que me ajudar, né? Eu falo Certo. a mesma coisa. Então, pra você quer separar? Tá bom, vamos começar a orar agora. Deus, o mínimo. Manda um ataque cardíaco agora. Aquele AVC que só o senhor sabe. E eu casei perante a igreja, perante testemunho, perante Deus e falei, ele não separa. Essa é a Melhor meu escolha. lema. Minha segunda melhor escolha. Nossa segunda melhor escolha, exato. Um relacionamento cristão bem abençoado é aquele que é a 3, né? Então, Deus é convidado para fazer parte de cada segundo do relacionamento. Se não for para ser assim, eu diria, não case. Se não está disposto a colocar Deus como prioridade, não só o relacionamento acima até do teu cônjuge, não case. Vai ser frustrante. Amém. Que lindo. Vamos para a Vamos seguir. 1, 2, 3 e. Vamos lá então. Para as perguntas que não querem se calar e sim querem A ser gente conhecer um pouquinho mais desse casal aí. Qual a data que vocês comemoram? Ele fez um tão bonitinho, eu não trouxe, não. Mas eu nunca sei. Esqueci, né? Muita gente. Não. E tem um bonitinho. E aí, querer? Pode, Quem eu comecei. Começa? Você? Você começa. 3, 2, Fizeram um ano hoje. 1. Tem os errinhos de gravação, né? 20. 20 anos. Agora hoje o que é? Não, não, calma. Esse não é. Eu quero fazer exatamente. Hoje é 1 ano, 2 dias e tal. Não, é um ano. Vai como é que é, ó? Assim, ó, depois da palma, esperar 1 segundo e começa. Você grava bastante lá no trabalho. 1, 2, 3 e.